Hoje é viagem na maionese, hein? Um tema doido. Eu não sei da onde eu tirei essas ideias aqui. Quer dizer, eu sei um pouquinho, mas preciso que vocês acompanhem o raciocínio e me ajudem a seguir uma linha, né? Se eu ficar muito doido aqui, vocês, por favor, façam perguntas, tá bom? Tem uma lógica por trás, tá? Tem uma lógica por trás, mas é, é uma loucura mesmo. É uma loucura. Ou vai dar muito certo, ou vai dar muito errado. Mas a questão é o seguinte: primeiro que eu queria é, diminuir um pouco o volume e a velocidade e a seriedade da live. Eu quero me divertir um pouco mais, sem perder a pegada de compartilhar conhecimento e a gente aproveitar as experiências, né, as ferramentas com as quais eu trabalho, mas de uma forma mais livre. Né? Eu tenho assistido muitas lives e muitos vídeos, né, muitos youtubers. Né? Oh, Roseli conseguiu entrar, que bom. Eu tenho assistido muito e a gente vê tanta coisa, que nesse final de semana eu acho que as coisas que eu vi foi meio que a gota d'água. Não que tenha acontecido alguma coisa muito diferente, mas eu acho que realmente é o conceito da gota d'água. Né? Muitas informações desencontradas, muita gente doida, e eu não consegui fechar uma conclusão e descobri que eu não ia mesmo conseguir fechar um entendimento sobre a conjuntura atual. Então aí eu dou alguns passos para trás e falo, bom, deixa eu trabalhar com o que eu sei, eu vou voltar no terreno que eu tenho conhecimento, né? Então, logicamente, eu vou trabalhar com as ferramentas de autoconhecimento e de relacionamento e vou sim explicar de algumas formas, né? O uso principalmente, né? Sempre, né? Lembrando, sempre o meu foco é que eu consiga, depois de uma live, depois de um treinamento, ou mesmo depois de um vídeo curto, que eu consiga que cada um que participou esteja capaz de aplicar alguma coisa e que isso faça a diferença, né? Pausa para receber as pessoas aqui. Renata Faustina, vi que entrou. Muito bem-vinda. Ruane. Ah, a Bárbara tá aqui. É que eu comprei um aparelhinho de aparar e eu deixei bem baixinha mesmo para eu poder ir desenhando bonitinho. Ainda estou me acostumando aí com a nova fase, mas vou deixar crescer mais um pouco para ver se eu deixo crescer mais organizado, tá? Vamos ver se funciona. Tá? É rapidinho, cresce bem rápido. Isso aqui está com 3, 4 dias, então estamos de boa. A barba volta logo. Mas realmente ficou bem curtinho, né? Muito bem, então é assim, pessoal. Eu estou vendo que chegou a galera, vai chegar mais algumas pessoas aqui. Mas então é o seguinte, né? É aquilo que eu estava falando. Eu estava tentando ir por uma linha muito prática, muito racional, né? Absorvendo muita informação, mas eu dei uma parada e falei, olha, tem alguns livros que eu quero escrever, além de ler, né? Tem alguns livros, alguns títulos que eu quero escrever. Então esse vai ser o primeiro por algumas razões. Na verdade eu li um livro muito significativo, está fora daquela lista que eu coloquei. Eu nem vou divulgar, o objetivo não é falar dele hoje, mas ele fala de mitos, né? Mitos, mitologia, mistura mitologia grega, romana, celta, católica. E isso aí meio que deu uma chacoalhada na minha cabeça. E aí eu juntei a necessidade que eu tenho de explicar. Tem uma ferramenta que eu trabalho que eu ainda tenho dificuldade de explicar o racional. Ela é muito boa, ela funciona muito bem. Isso, e eu vou
assim, né? Então eu li esse livro, fiquei com esses mitos na cabeça e entendi que esses mitos são utilizados para a gente realmente explicar coisas complexas, longas e com várias informações, com muitas variáveis, né? Então eu falei, eu vou nessa linha. E comecei a fazer esse exercício e eu gostei do resultado, né? Então eu criei, esse é o primeiro livro, que é o título do livro, é Os 13 Reinos de Sadai. Então nessa live hoje eu vou mais ou menos explicar o que é o livro, contar um pouquinho da história e dependendo aí dos feedbacks que vocês me passarem, essa história vai para frente ou não. É lógico que eu tenho sim o interesse que se essa história tiver potencial, eu vou escrever sim, né? E o bom de ser uma obra de ficção, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Então não vou usar avatares, mas vou usar personagens. E claro que o fundo é sim, como vários mitos, né? É buscar entender realmente a essência humana, o relacionamento, e que a gente procura entender onde a gente se encaixa, né? Para a gente poder se identificar e aí sim usar como referência essa ferramenta psicológica. Então, lá no final, quando a gente conseguir destrinchar os 13 reinos de Sadai, a gente vai se identificar em qual reino, né? De qual reino a gente é. Essa vai ser a ideia, né? Maria do Carmo Lurial é a minha consultora filosófica. Ela validou, inclusive, o livro, eu mandei para ela para ver se prestava. Ela validou hoje, né, Maria do Carmo. Então, não que eu vou copiar aquele livro, mas a live de hoje e o tema de hoje eu usei como inspiração, né? Esse livro que de propósito eu não vou divulgar por enquanto, né, porque eu vou divulgar o meu, estou divulgando o meu livro que eu estou lançando hoje, tá? E eu faço assim, eu lanço o livro antes de escrever. Se ninguém achar que vale a pena, eu nem lanço. Então, mas começa assim, né? Então vai ser o meu mito. Ele é bem assim, ó. É o melhor lançamento depois de Game of Thrones, Vikings. Então eu como sou o autor, eu posso criar e fazer o que eu quiser, certo? E se eu não tiver uma resposta às perguntas de vocês, eu vou dizer que eu ainda não recebi essa mensagem, né? Ainda não veio essa inspiração, ou então eu posso inventar alguma coisa diferente. Mas é um processo louco mesmo. Aliás, depois eu vou perguntar para vocês se eu preciso. Aliás, vou perguntar já. Eu preciso ser formado em filosofia para ser um filósofo? Sim ou não? Né? Não sei. Acho que não, né? Porque esse livro, para mim, ou ele vai fazer muito sucesso ou ele vai ser um fracasso total. Porque é muito louco. Então eu vou começar assim. Não precisa não, né? Mas eu vou começar assim, tá bom? Os 13 reinos de Sadai, então vamos começar falando de Sadai, né? O que é Sadai? Sadai, ele é um mundo paralelo, né? Habitado por seres humanos, né? Então aí já começa a complexidade, né? Porque Sadai tem muito mais tempo do que a Terra, né? Muito mais tempo. Só que os seres que habitam lá, eles são exatamente iguais, né? Exatamente iguais aos seres humanos, tá bom? Opa, pausa para cumprimentar o pessoal que está chegando. Cleiton, China e Erid, bem-vindos. Legal, acompanha o raciocínio, hein, que hoje a viagem é astral. A filosofia é o exercício do pensar, aprender a aprender. Em tese, a educação deveria ensinar os estudantes a aprender a pensar, e o que move o pensamento é a pergunta. É isso aí, muito bom. Então eu estou começando a minha carreira de filósofo, né, e escritor e por aí afora. Então vocês imaginem um mundo, né, habitado por seres humanos, mas que está assim alguns milhões de anos à frente do planeta Terra. Então são seres humanos iguais a nós,
Só que eles já tiveram muito tempo de evolução. Eles vivem hoje em harmonia, né? Eles conseguiram encontrar o equilíbrio. Só que Sadai não é exatamente um planeta. Sadai está um pouco além da nossa compreensão aqui do planeta Terra, né? Porque Sadai, eu desenhei, né? Eu recebi o desenho, né? Eu não sei quem é que mandou esse desenho aqui, ainda tem o esboço, tá? Veio, não sei da onde. Me parece, na minha compreensão, me parece mais uma espaçonave. Só que é maior do que o planeta Terra, tem uma população maior do que o planeta Terra e ele vive em equilíbrio, tá bom? E esses 13 reinos, eles vivem em equilíbrio, mas isso não quer dizer que não exista conflitos, guerras, sofrimento. Existe uma dinâmica nesse mundo, e porque eles, de alguma forma, eles entenderam que essa dinâmica é necessária para o equilíbrio. Porque, em contrapartida, olha a minha consultora filosófica, a filosofia é a prática do que foi pensado, com o tempo ela se tornou apenas um movimento intelectual. Muito bem. Bem-vinda, Carol. Difícil acompanhar a linha de raciocínio hoje, hein? Hoje eu vou viajar na maionese. Então, você imagina a raça humana tendo a oportunidade, né, de viver mais alguns milhões de anos, chegando a essa conclusão. Agora imagina se todo mundo evoluísse, esse planeta aqui evoluísse de uma forma, né, que não acontecesse mais conflitos, não acontecesse tudo perfeito. Né? O que é a perfeição? Né? O que seria a perfeição? Eles alcançaram esse nível de perfeição e é mais ou menos, aí vem as histórias da Matrix, por exemplo, né? E que no Matrix mesmo é mencionado isso, né? Uma das Matrix que foram criadas, uma das matrizes que foram criadas, ela era perfeita e ela foi rejeitada pela raça humana, porque a raça humana ela não vive na perfeição, né? Ela vive no equilíbrio, né? Do bem e do mal. Então o reino de Sadai, ou melhor, desculpa, não é o reino, né? São 13 reinos. O mundo, né? O mundo de Sadai, o universo, então, são 13 reinos com uma população maior do que a Terra e vivendo em harmonia. Me parece uma espaçonave, mas como é que eu vou descrever? Eu ainda vou, no livro, na introdução, eu vou descrever melhor esse mundo, né? Porque, assim, dentro da concepção do que é o planeta Terra, não dá pra gente explicar muito o que é, né? Mas, pelo que eu vi, pelo menos assim, né? É plano. Não é redondo e plano, como os terraplanistas afirmam, mas é um triângulo plano, e para mim é uma espaçonave que deve estar em alguma dimensão aí. Mas não é isso que eu quero abordar, não. O que eu quero abordar hoje é o seguinte, né? Lógico que eu vou puxar então, amarrar, e logo logo eu espero que comece a fazer pelo menos um pouquinho de sentido aí para vocês hoje, né? Então, era assim. Na mitologia e na história de Sadai, os 13 reinos, né, eles foram evoluindo, então, com o aprendizado, com vários acontecimentos. Então, eles começaram, né, originariamente, eram apenas 3 reinos. Tá? Então, toda aquela espaçonave, eu vou chamar de espaçonave, que para mim é o que parece, ela era gigantesca, imagina, maior do que o planeta Terra, mas ela era dividida somente em 3 reinos. Tá? Somente 3 reinos. E claro, como eram seres humanos, algumas semelhanças com o planeta Terra acabou acontecendo. Né? Por exemplo, esses reinos, eles eram parecidos com os reinos aqui da época medieval. Né? Se a gente fazer um paralelo, eram grupos de pessoas vivendo em núcleos, né? Como as cidades, como as vilas, cercados por muralhas,
para se proteger. Então havia sim uma comunidade cercada por essas muralhas. E eram só 3 no início. Tá? Existiam pessoas espalhadas pelo mundo de Sadai que não pertenciam a nenhum dos reinos. Tá? Eles eram, como a gente pode imaginar, camponeses independentes, autossuficientes, alguns clãs, mas era assim, tinha tão poucos seres humanos nesse planeta, né, nesse mundo, que era muito assim espalhado, né? Então, hoje não, né? Hoje já, né, depois de milhares de anos de evolução, a população já está bem grande, a densidade demográfica de Sadai já é bem maior, são 13 reinos, né, eles já estão muito bem evoluídos. Mas no início era assim, no início eram 3 reinos. E é então aí que eu começo a demonstrar as raízes desses 3 reinos, né? Então vamos falar, né, e os reinos tinham apenas um nível de defesa, né? Eles viviam separados, eles não se conheciam muito bem, os seres que moravam aí, e eles tinham apenas um nível de defesa, né? E os sábios de cada um desses reinos, de acordo com o que ia acontecendo, com a história, com os aprendizados, né, eles foram, ao longo do tempo, em cada um desses 3 reinos, desenvolvendo estratégias de defesa, ou estratégias de se relacionar com o mundo externo, ok? O primeiro reino, e é o meu preferido, né, eles foram desenvolvendo uma seguinte estratégia, né? Vou descrever aqui, depois a gente vê o nome do reino aí, as características, né? O primeiro reino, então você imagina mesmo uma vila fechada, com uma muralha, né, em volta, é o que a gente precisa usar como referência aqui do nosso mundo, né? Era mais ou menos parecido. Tinham os generais, né? Então existia um exército que protegia essa muralha, e os generais, né, que dizimavam os inimigos, eles eram premiados, inclusive. E a estratégia desse reino, definida pelos sábios, era a seguinte: era atirar primeiro e perguntar depois. Então, os exércitos que ficavam protegendo a muralha, não importa, nunca importou para esse reino, quem chegasse perto, à medida que fossem chegando perto, eles já atacavam. Então eles atacavam, subjugavam, matavam, para depois tentar descobrir quais eram as intenções, né, dessas pessoas que se aproximavam, né? Então, os generais, né, quando dizimavam os inimigos, eram sempre premiados, né? Mas o que acabava acontecendo, né? Acabava que algumas vezes, né, esses generais destruíam comerciantes ou emissários de outros reinos. Lembra que tinha mais 2? De repente os outros reinos mandavam alguma pessoa para vir conversar, para vir falar, e acabava que eles matavam essas pessoas. Lembra dos clãs que estavam fora da muralha? Às vezes eles iam lá vender alguma coisa, ou comprar, ou passear, não sei, eles apareciam lá. E às vezes eles matavam, né, essas pessoas. E às vezes acontecia até deles matarem pessoas do próprio reino que estavam retornando de alguma viagem, de alguma missão. Porque se ele não conseguisse identificar a pessoa, né, o grupo de pessoas, essa era a estratégia. Eu mato, eu atiro, eu ataco para matar, e aí depois eu identifico, né, fica mais fácil assim. E isso era definido pelos sábios, né? Acontece que então era muito assim, acontecia, né, de matar quem não devia, né? Então aí o que acontecia? Quando o general matava alguém, principalmente matava alguém do próprio reino, né, ele era punido com a morte.
E isso, então, acontecia algumas vezes, né? Então, esse cargo, né, apesar desse risco, ele era muito concorrido. Sempre tinha um candidato a esse cargo, né? E o cargo era chamado o General da Muralha, né? Então sempre tinha muita gente na fila, tinha disputas aí para ser quem era, um cargo muito disputado, muito importante no reino. E sempre vagava, né? Sempre aparecia uma oportunidade, porque não demorava muito para que um general comandasse uma morte indevida aí de alguém que chegasse, né? Então esse ciclo se repetia, né? E claro que os sábios procuravam, para substituir o general que tinha sido punido, sempre um general bastante agressivo, bastante forte, que realmente representasse a energia e o poder do reino, né? E então, ao longo do tempo, eles foram se especializando nessa estratégia, e esse reino acabou sendo conhecido como o Reino da Luta, né? Então esse é o Reino da Luta. Então, e também, né, era comum que esse reino, né, quando precisava de algum produto adicional, a estratégia deles, como era de luta, eles saíam, né, pela região e assaltavam, né, os camponeses locais. Então eles iam atrás de recursos, né, e acabavam assaltando, pegavam recursos fora aí do seu reino, né? E esse é o Reino da Luta. O reino número 2, ele foi sendo desenvolvido também ao longo do tempo, e esse reino ele foi também, né, por algum motivo, caminhando em outra direção, e ele foi desenvolvendo então a diplomacia. Então quem controlava a muralha não era um general. O reino tinha o exército, claro, mas quem controla a muralha é um diplomata, tá bom? Esse permanecia, né, na muralha, vigiando, e os portões desse reino permanecem abertos, né? Ou nessa época permaneciam sempre abertos, tá? E você poderia chegar, entrar, tinha, olha só, água e comida oferecida logo depois da muralha. Você passava por esse portão, tinha água disponível, comida disponível, porque as viagens eram difíceis, então todo mundo que chegava lá chegava com fome, com sede, e também tinham acomodações. Então você era só chegar que você era bem recebido com água e comida e acomodações. Você podia chegar e era bem-vindo. Então era muito bom, né, chegar nesse reino. E essa era a estratégia desenvolvida pelos sábios do Reino 2. Só que aí o que acontecia, né? O exército ficava sempre alerta, né, nesse reino, mas ele só poderia atacar se aparecesse uma emergência. Só que muitas vezes aconteciam emergências, e eram emergências complicadas, porque o que acontecia? Os invasores chegavam, quando chegava um grupo com a intenção de invadir o reino, eles chegavam, comiam, bebiam, descansavam, e aí depois já estavam dentro das muralhas e poderiam atacar, resolviam atacar. Então as emergências para o exército desse reino eram bastante complicadas, né? Mas era assim que funcionava, era esse a estratégia que os sábios definiram para esse reino. Aí o que acontecia? Sempre que acontecia uma invasão, o diplomata da muralha era punido com a morte também, porque ele errou, ele era culpado. E mesmo assim, né, apesar de não ser muito lógico, da mesma forma que o Reino 1, apesar de isso não ser muito lógico, isso acontecia de vez em quando, e também não faltavam candidatos a diplomata da muralha. Então esse cargo sempre tinha, rodava bastante, né? Sempre tinha, acontecia algumas invasões,
e aí o diplomata era punido com a morte e era substituído. Né? No caso, se procurava sempre também um diplomata que fosse amistoso, educado, que soubesse conversar, né, que fosse agradável, né, justamente para também transmitir essa mensagem que o reino tinha essa estratégia de receber as pessoas que chegavam. Tá? Então, ao longo do tempo, esse reino ficou conhecido como o Reino da Amizade. Né? Então, todo mundo conhecia esse reino aí como o Reino da Amizade. E, frequentemente, esse reino era frequentado pelos camponeses, né, do planeta, do mundo, de Sadai, porque era agradável ir lá e eles conseguiam, sim, trocar produtos, vender, né, fazer um comércio. Lá era agradável, né, então funcionava muito bem. Mas sempre de vez em quando é legal. Né? De vez em quando aconteciam essas invasões, né, no Reino da Amizade. Aí nós vamos para o Reino 3. No Reino 3, quem consegue imaginar, né? Eu vou dar um tempinho para vocês pensar qual é o terceiro reino, mas eu vou ler aqui a mensagem da Ruane enquanto isso. O Edgar Morin vai defender que acabou com a filosofia enquanto prática reflexiva foi o compartimento da filosofia e acabou se desdobrando na criação da sociologia e psicologia. Interessante, legal. Muito bem, deu tempo de chegar a Ivani e a Wanda Brito, aí sim, muito legal ver vocês aqui, né? Ivani provavelmente está em Santos, Wanda Brito provavelmente está em Porto Velho, deve ser. Legal, eu estou provocando as minhas amigas filósofas aí para... Isso é culpa de vocês, essa viagem, isso que está na minha cabeça aqui é culpa de vocês. Vocês me influenciam, vocês são influências da filosofia. O que acontece com o Reino 3? O que acontece no Reino 3? Desculpa, Wanda, estou ficando doido. É Rio Branco, não é Porto Velho. Desculpa, falha minha. Já faz tempo, né? Já faz muito tempo. Estou meio doido aqui. Então vamos de Rio Branco até Santos nessa live. Muito legal, muito bacana. Maria do Carmo está aqui com a gente, né? Frequentou bastante o Acre comigo, a gente viajou bastante aí. Né? Muito bem. Aí olha só, o Reino 3, o que acontece com o Reino 3? As muralhas, eu estou lendo aqui porque eu escrevi tudo isso, senão eu ia perder mais ainda o fio da meada. No Reino 3, as muralhas permanecem fechadas o tempo todo e elas são praticamente intransponíveis. E por que eu estou dizendo praticamente? Praticamente porque é assim que os sábios acreditam, né? Assim os sábios acreditam. Mas, por quê? Então eles ficam com as muralhas fechadas, porque os sábios acreditam que o reino, esse Reino 3, não precisa de estrangeiros, né? Então eles não atendem, né? Mesmo quando chega alguém fora da muralha, né? Eles não abrem, não perguntam, não simplesmente ignoram e ficam ignorando esses visitantes eventuais até que eles desistam e se afastem, né? O exército fica a postos lá dentro, né? Mas a muralha conta com um vigilante somente, né, para ele informar o que está acontecendo lá fora e o que, assim, se existe alguma possível ameaça de invasão. Né? Darcy, que bom que você chegou. Muito bom. Aí, lógico que eu coloquei, não existe uma muralha 100% intransponível. Então, algumas vezes, né, algumas dessas pessoas que estão passando por lá conseguem sim invadir o reino. Alguns com boas intenções, outros com más intenções, mas algumas pessoas conseguem furar os bloqueios da muralha. Né? E aí o que acontece? Né? E aí não importa, os sábios, né? Qualquer invasão
seja de boa ou má intenção, os invasores são expulsos. Expulsos, eles não querem e não precisam, então não importa o que você veio fazer aqui, você é expulso, e o vigilante da muralha também é punido com a morte, não importa, né? Então, apesar de não ser muito lógico, essas invasões acontecem algumas vezes e não faltam candidatos não faltam candidatos ao cargo que nesse caso se chama o vigilante da muralha. Né? E o vigilante, nesse caso, os sábios, contratam pessoas que são, logicamente, observadoras, que são muito caladas, introspectivas, mas que têm uma boa capacidade de concentração, de ficar em silêncio e ficar olhando ao redor atentamente, sem perder nenhum movimento. Né? O que acontece nesse reino 3 quando acontece uma invasão? E por que qualquer um é expulso? Porque quando alguma pessoa fura esse bloqueio, causa uma confusão generalizada dentro dos limites da muralha, porque as pessoas lá não estão acostumadas com estrangeiros, né? Entram em pânico, normalmente é uma confusão gigantesca. Então, para evitar essa confusão, né, antes que aumente, né, piore o pânico, eles expulsam os visitantes. Eles não dão muito tempo para acontecer, isso pelo histórico. Lembra que a gente está falando que essas estratégias foram sendo desenvolvidas pelos sábios de cada reino, né? Então esse reino ficou conhecido como o reino do isolamento. E esse reino, ele não enviava, né, nessa época, né, ele não enviava emissários para fora das muralhas, porque eles realmente acreditavam que eram autossuficientes e não precisavam de ninguém. Né? Então essa é a base, né, dos reinos, né, de Sadai. E agora, obviamente, né, como que esses reinos acabaram então gerando os 13 reinos que a gente tem hoje? Lembra que são milhares de anos de evolução, né? O reino de Sadai está muito à frente do planeta Terra, né? Mas são humanos, né? Como a gente estava falando. Então eu anotei aqui algumas coisas que foram acontecendo, né? O que acontecia ao longo do tempo e como eles foram se desenvolvendo em outros. Vou sair de 3 para chegar em 13. Não vai ser nessa live, não, tá? Isso é o livro todo. Vou ver até onde eu consigo ir hoje, mas aí eu pego os feedbacks aí de vocês, quem puder, quem tiver interessado, puder me ajudar aí nessa linha de raciocínio, né? Aí se vocês já conseguiram mais ou menos pegar a ideia, né, do que é, né, do que representa cada um desses três reinos originais e o que vai representar cada um dos 13 reinos, né, vocês podem inclusive me ajudar aí a desenvolver essa ideia, desenvolver esse livro, e se eu tiver muita sorte vai virar um filme ou uma série da Netflix, né? Quem sabe dá tempo de eu ganhar dinheiro ainda com isso. O que aconteceu ao longo dos anos? Todos os 3 reinos descobriram que eles não eram autossuficientes, que eles precisavam, mais cedo ou mais tarde, como sempre, né, e como acontece com a raça humana, as crises movimentam a evolução. Então, de acordo com várias dinâmicas, né, acabava faltando uma coisa ou outra para cada um dos 3 reinos. Né? Então, ao longo do tempo, esses reinos também foram desenvolvendo estratégias de lidar com a crise. Né? Então, da mesma forma, né? Quando faltava algo em algum reino, né, eles precisavam buscar soluções. Então, né, vamos ver o que acontecia aqui com esses emissários, né? Mesmo com poucos recursos, né? Na crise, eles precisavam eles precisavam se
eles precisavam se mexer, né? Sair da zona de conforto. Aí olha só, né? Só tinham 3 reinos, né? Tô vendo os comentários aqui da Iris e da Maria do Carmo, né? Olha só, quando faltava alguma coisa no reino da luta, né? Faltou algum item de agricultura, ou faltou algum produto, ou faltou material para fazer armas, estava faltando alguma coisa lá dentro, por algum motivo deu alguma crise. Eles faziam o quê? Enviavam emissários para os reinos vizinhos, né? Eles sabiam que tinha os mais 2 reinos lá, então eles enviavam, né? Agora imagina, imagina o que acontecia então quando o reino da luta enviava emissários para roubar e pilhar, porque é assim que eles faziam. Lembra que eles são o reino da luta. Eles não vão para negociar, não vão para pedir, não vão para comprar. Eles vão simplesmente para tomar. Imagina quando eles chegavam no reino da amizade. Vocês lembram lá da estratégia? Então, quando tinha uma crise no reino da luta, eles mandavam os emissários lá. Os emissários chegavam de boa. Os portões estavam abertos. Eles descansavam da viagem. Tomavam a água. Comiam a comida. Né, usavam as acomodações, ficavam lá de boa, até estarem todos bem, e aí faziam o quê? Invadiam, roubavam e levavam o que queriam, e aí lá no reino da amizade era hora de substituir o diplomata da muralha. Né? Então era assim que a dinâmica acontecia. Então isso acontecia de vez em quando. Né? Acontecia dessa forma. O que acontecia com os emissários do reino da luta quando eles chegavam lá no reino do isolamento? Né? Lembra da estratégia? Né? Eles chegavam lá, lógico que no reino do isolamento as muralhas eram muito bem fortes, bem reforçadas. Se a gente puder fazer uma comparação, parecido com Troia, né? Eu vou até buscar essas imagens de referência, ou dos 300, não chega a ser, não, dos 300 não, porque era na batalha, que eles lá de Esparta, né? Eles seguravam na guerra, é mais Troia mesmo, que é muralha somente, só muro, e eles ficavam lá observando, eles não partiam para a guerra. Então os emissários do reino da luta ficavam sim tentando penetrar nas muralhas do reino do isolamento. Às vezes eles conseguiam, às vezes não. Quando eles conseguiam, eles entravam, roubavam e fugiam, e era nesse momento que acontecia também a punição do vigilante da muralha do reino do isolamento, e acontecia a troca. Então aí eles também movimentavam a dinâmica lá no reino do isolamento, como um agente externo, né? Às vezes eles não conseguiam, né? Às vezes eles voltavam fracassados porque não conseguiam penetrar, porque o reino do isolamento ia adaptando e também evoluindo e desenvolvendo mais e mais defesas na sua muralha, né? Então quando tinham eles descobriam um ponto fraco, tinha a invasão, eles puniam o vigilante, mas reforçavam aquele ponto. Então, ao longo de anos e anos de evolução, essas muralhas estavam cada vez mais fortes. Né? Então, era isso que acontecia. Nos 2 casos, tanto quando eles tinham êxito nas missões no reino da amizade e nas missões no reino do isolamento, o reino da luta, eles voltavam com os produtos, e aí tinha festa, né? As coisas tinha comemoração, e o general, né, nesse caso, o general da muralha era condecorado. Então era assim que a dinâmica funcionava. Quiosque do Coco. Quiosque do Coco é de Rio Branco também? Eu acho que é. Eu acho que eu já tomei água de coco lá fazendo caminhada, hein? Imagino que sim. Tá? A memória, é difícil puxar na memória. Mas se for, muito bem-vindo. Aí o que fazia o reino da amizade nas crises? Né? A mesma coisa, eles precisavam mandar emissários para, no caso deles, eles não mandavam exércitos, eles mandavam mercadores para os reinos vizinhos. Né? Aí você consegue imaginar
o que acontecia quando mercadores se aproximavam do reino da luta? Né? Lembra da estratégia do reino da luta? Não tinha chance. Eles, sempre que eles chegavam lá, né, eles eram mortos. Né? Eles eram dizimados. Não tinha chance, porque aí eles, antes de poder inclusive falar, né, eles eram já atacados. E como não, eles não mandavam exército, e isso assim os sábios determinavam. Nós não somos da luta, nós somos da amizade, nós mandamos mercadores para negociar, vamos tentar novamente. E eles tentavam, e toda vez que eles iam lá para o reino da luta, eles eram atacados e mortos, ou às vezes conseguiam voltar feridos, né? Alguns voltavam, outros não, era sempre uma desgraça ter que ir lá. Mas é aquela coisa, né? O reino está em crise, está faltando produtos, a população está morrendo de fome, você precisa tomar uma atitude. Às vezes, eles iam para o reino do isolamento. Lembra o que acontecia lá, no reino do isolamento? Eles ficavam lá em volta, ninguém dava a menor pelota, eles estão com o país deles lá, com o reino deles em crise, eles tentavam penetrar no reino do isolamento, mesmo sem querer atacar. Eles queriam entrar para dizer que eles precisavam comprar algumas coisas, saber se eles tinham, como é que estava a situação. Algumas vezes eles conseguiam entrar, quando eles conseguiam entrar, eles eram expulsos e toca substituir o vigilante da muralha do reino do isolamento, né? E como que eles conseguiam então alguma coisa? Lembra que tinha os habitantes fora dos reinos, né? Então às vezes eles conseguiam aquilo que eles queriam, desses clãs que viviam fora dos reinos, né? Muito bem. Quem adivinha como o reino do isolamento enfrentava suas crises? Eu vou dar 30 segundos para vocês pensarem e para ver se vocês estão prestando atenção no tio. Alguém arrisca uma resposta? Como que o reino do isolamento enfrentava suas crises? O reino da luta mandava exércitos, o reino da amizade mandava mercadores e negociantes, e o reino do isolamento, né? Vou esperar mais um pouquinho, tá? Alguém arrisca uma resposta? Pode escrever aí, não vale nota não, tá? Quem se identificou com o reino do isolamento pode imaginar, né? Quando o reino do isolamento está em crise, o que os sábios determinam para ser feito, né? Então, resposta: o reino do isolamento nunca mandava bilhete, é bom. Obrigado. O reino do isolamento nunca manda emissários. O reino do isolamento não manda mensagem, eles não precisam de ninguém. Eles resolvem as suas crises internamente, eles se viram, né? Não, eles não trocavam, Carol. Por quê? Lembra que quando eles não atendiam ninguém lá fora, não atendiam ninguém. Essa era a estratégia do general da muralha. Eles não davam atenção para quem chega, e quem invadia, eles expulsavam sem perguntar. Não importa se estão em crise ou não. Ok? Eles mantinham a imagem do reino do isolamento. Né? Eles ficam isolados, exatamente. São isolados, não querem mediar, não querem conversar e realmente acreditam que eles são autossuficientes. Tá? Então eles não precisam. Não vão nem nos camponeses em volta, eles resolvem as crises deles lá dentro. Então olha só. É isso aí, eles ficam lá. Não tem essa de porta, não. Eles nem abrem a porta. É isso mesmo. Então olha só. Acontecia uma crise no reino da luta,
tinha toda uma dificuldade. Aí acontecia uma crise no reino da amizade, tinha toda essa dificuldade também. E no reino do isolamento, as crises levavam muito mais tempo para serem solucionadas. Eles conseguiam, na verdade é como tudo, né? Vem as ondas de tempos bons, tempos difíceis, né? Só que os tempos difíceis levavam mais tempo. Imagina se teve uma praga na plantação. Aí leva muito tempo para conseguir produzir novamente aquele determinado tipo de produto. Teve uma crise de água, teve uma seca, né? Eles sofriam muito. E aí então esses reinos, eles iam levando essas crises isoladamente, cada um com a sua estratégia, sofrendo as suas crises, né? Então, essa é a base dessa mitologia dos 13 reinos. Quando eles eram 3, a vida era muito mais difícil, né? As crises demoravam muito mais tempo e as pessoas sofriam muito mais, né, para viver nesse mundo, né? Aí olha só, aí tem mais algumas coisinhas aqui, dá mais tempo, faltam mais 12 minutos para a live, né? O que aconteceu? Aí, lembra que eu falei que esses reinos só tinham um nível de defesa, né? Só tinha a muralha, né? E aí o que aconteceu? Né? Lógico, né? As crises iam acontecendo. Só que uma vez, até que um dia aconteceu que a crise atingiu os 3 reinos ao mesmo tempo, né? Foi uma coincidência ou não, né? E aí a coisa ficou um pouco mais complicada, tá bom? Então vai nessa linha. Eles vão precisar, é lógico, né? Qual que é o caminho para chegar nos 13 reinos? É o caminho para que esses reinos se entendam, né? Que uma estratégia só de defesa, seja ela luta, seja ela amizade, ou seja ela isolamento, você consegue viver, né? Você consegue viver, mas as suas crises vão levar muito mais tempo para serem resolvidas, né? Então, nas suas crises, você sai atacando todo mundo e ataca quem chega no seu reino, ou você, nas suas crises, você abre as portas do seu reino para todo mundo que aparecer, ou nas suas crises você fecha e reforça e absolutamente não quer saber do que está acontecendo lá fora, né? Então, nessa época, você só tinha 3 reinos para escolher, né? Graças à evolução da espécie no mundo de Sadai, hoje são 13 reinos, e cada reino tem 3 níveis de estratégia de defesa, tá bom? E é assim, nessa sequência, que eu vou explicar os 13 reinos de Sadai, cada um com seus 3 níveis de defesa, tá bom? E para explicar como esse mundo vive em harmonia. E com essa história, nós vamos tentar nos identificar em qual reino dos 13 que a gente vai migrar. Então a gente vai acompanhar essa evolução. Eu vou me identificar com o reino original, se eu sou identificado com o reino da luta, e para qual dos 13 eu evoluí. Então eu vou entender a minha essência de reino, e vou entender a evolução e aprender em qual dos 13 eu pertenço hoje, ou qual eu deveria pertencer. Se a minha essência é o reino da amizade, eu também preciso entender, né, a minha essência e como eu posso criar meus 3 níveis de defesa hoje. E se a minha essência é o isolamento, eu também, como o reino do isolamento, eu vou aprender que nas minhas crises não adianta eu me isolar mais,
né? Eu preciso identificar, né? Identificar identificar o que é os 3 níveis de defesa. Muito provavelmente, Maria do Carmo, esse reino que eu recebi essa imagem aqui, esse reino não, esse universo é o reino celestial. Muito provavelmente é um planeta mais evoluído em que as pessoas vivem em harmonia, são seres humanos evoluídos. Talvez seja outra dimensão, talvez cada religião explique de uma forma, talvez sejam virgens esperando você num campo florido, talvez seja um mundo de paz e harmonia, não sei, né? Eu realmente eu dessa aqui eu não sei, mas essa foi a minha dificuldade e esse foi o caminho que eu encontrei, porque eu sempre tentei explicar os 13 reinos, tá? Que são 13 perfis complexos de defesa, né? De defesas automáticas que a gente usa. E então a gente vai acompanhar essa evolução dos 13 reinos, tá bom? Spoiler para a próxima live, já que faltam já fizeram autoconhecimento, é isso mesmo. Essa é a evolução, são milhares de anos, tá? A raça humana não muda, mas já estão faltando 7 minutos para terminar a live, eu vou dar alguns spoilers aqui, né? Deixa eu voltar aqui para o meu... o próximo capítulo, que é a próxima live, né? A gente vai explorar o que aconteceu no reino da amizade, né? Olha só, no reino da amizade é que surgiu a primeira ideia de se criar um segundo nível de proteção. Por quê? Porque era o reino mais vulnerável, era um reino que ficava aberto, né? E eles descobriram que eles precisavam de alguma forma desenvolver uma estratégia de defesa utilizando os exércitos, né? Os generais dos exércitos do Reino da Amizade, eles se queixavam muito com os sábios, porque sempre que eles eram acionados, já era em emergência, já era um problema. Lembra? Os portões estavam abertos, os inimigos já estavam descansados, alimentados pelo próprio reino, e aí eles invadiam, roubavam, e era sempre, o exército estava sempre no prejuízo, estava sempre depois. Então eles vieram com essa ideia de que, olha, a gente precisa ter um segundo nível. Não, tudo bem, vocês não precisam fechar as fronteiras se vocês não querem fechar os portões da muralha. É o reino da amizade. Mas vamos conversar, né? Então é isso que aconteceu. Lá no final vai acontecer o segundo nível de proteção do reino. E assim, eu pretendo desenvolver com vocês a ideia de cada um, primeiro, né, de cada um dos 3 níveis de defesa dos 3 reinos. Então nós vamos chegar na próxima live, nós vamos evoluir no segundo nível do... não é, Carol? É isso aí. No segundo nível de defesa do reino da amizade, porque de alguma forma eu tenho que me defender desses ataques, e a gente vai chegar no terceiro nível. E aí a gente vai explicar como que cada um dos 3 reinos desenvolveram 3 níveis de defesa, com aprendizagem, tá bom? Depois, os reinos vão se dividir, né? Então aí os reinos começam a gerar outros reinos, vão acontecer casamentos, o planeta todo, o planeta de Sadai, ou espaçonave, vai ser aumentar a população, eles vão se espalhar mais, vão acontecer outras coisas, tá? E a gente vai chegar então em 13 reinos, cada um com 3 níveis de defesa, cada um dos reinos com uma estratégia diferente com os seus sábios.
Quando a gente chegar nos 13 reinos, com essas três estratégias cada um, aí vai ser impossível você não se identificar com um dos 13. E você vai aprender com a população desses reinos, né? Na verdade, você não vai aprender, você vai se identificar, você vai aprender quem é você, né? Se você estivesse nesse reino, desculpa, se você estivesse nesse mundo, em Sadai, a qual reino você já pertence. Então você vai descobrir aonde você pertence. Isso vai te ajudar muito a lidar, né, com as crises, né? Quando você se identificar como um reino, você vai ver como que você manda emissários. Quando você tem uma crise, você está precisando de alguma coisa, né? Como que você negocia? Você manda exércitos, você manda mercadores ou você não manda ninguém, né? Em qual... E, claro, aprender, sim, usar as defesas, é lógico. Quem falou que o reino da amizade não precisa de exército, né? É o primeiro capítulo, é a próxima live da próxima semana, né? Eu preciso, sim, o meu exército precisa me defender de muita gente. O mundo, né, o universo não é só amizade, né? Tudo bem. Agora, também eu não posso atacar todos que chegam, né? Principalmente nas crises. Então vai ser essa história aí, isso vai virar um livro e vai virar, sim, claro, uma forma da gente desenvolver esse autoconhecimento e vai fechar em como aplicar. Como aplicar. Eu posso estar sendo atacado por um reino que está em crise, com certeza. Eu posso ter um reino que está isolado de mim, porque está em crise, e qual é a minha crise, o que é que eu estou querendo buscar, tá? Então isso vai virar um trabalho filosófico aí que eu não sei aonde bem vai parar. Eu não sei de onde eu recebo essas mensagens, essas ideias, né? Mas eu vou evoluir dessa forma. Tem um pé, sim, na lógica, numa ferramenta que eu sempre tentei explicar, porque são 13 níveis, né? 13 níveis, 13 tipos de personalidade com 3 níveis de defesa, tá? Pessoal, é isso, tá faltando 1 minuto, vai cortar, eu me diverti bastante, eu peguei alguns feedbacks aí legais, eu acho que estou indo no caminho certo. Se vocês tiverem alguma ideia a mais, adicional, eu estou disponível aí em todos os contatos, tá bom? Né? O meu reino está com as portas abertas. Tem uns exércitos meio ignorantes aí, apostos, mas eu procuro manter as portas abertas do reino. Às vezes não está funcionando desse jeito, às vezes eu estou mais no reino do isolamento. Boa noite, Cleiton, obrigado, boa noite a todos e até a próxima live. Tchau, pessoal, muito obrigado. Viu?